Imagine esse cenário. Você e sua mulher em uma cidadezinha no interior do Pernambuco em 1957. Sem água encanada, sem luz e com apenas um único carro circulando na cidade inteira. Que tipo de negócio você pensaria em abrir nesse caso? Talvez uma mercearia, um boteco, uma vendinha, né? Bom, de uma coisa eu tenho certeza. Você não teve a mesma ideia que o casal Edson e Conceição tiveram. Eles resolveram montar uma fábrica de bateria para carros. Isso mesmo, em uma cidade com um único carro rodando. Essa foi a ideia que esse casal teve e correu atrás. Parece até piada, mas essa ideia virou um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Hoje, a Baterias Moura equipa metade dos carros produzidos aqui no Mercosul. E o mais louco de tudo, eles não começaram com investimento, com network ou com cenário favorável. Começaram com coragem e com um quintal. E daí que saem as lições que você vai tirar hoje. Porque, no fim das contas, o que fez esse negócio dar certo é o mesmo que poderia fazer a sua vida financeira mudar de patamar. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque essa história pode ser o que faltava para você tirar a sua ideia da cabeça e dar o primeiro passo. Mas não como mais uma motivação descartável, e sim como um plano de guerra. Um manual prático sobre dinheiro, mentalidade e coragem de ir em frente, mesmo quando tudo parece um absurdo. Salve guys, eu sou o Lucas Adriano e esse é o canal 3 Centavos. Aqui a gente fala de dinheiro como ele é, direto, suado e sem romantismo. Então, já deixa o seu like, porque esse vídeo vai mexer com a sua cabeça. E talvez até com seu plano de vida. Bora lá? Lição 1. Não existe plano perfeito. Cala a boca e começa. Edson e Conceição tinham tudo para serem só mais um casal anônimo no interior do Pernambuco, que um dia sonharam em ter uma vida melhor e viver sem nunca se preocupar com dinheiro. Eles podiam ter usado todas as desculpas do mundo. Podiam ter usado como pretexto o fato que a cidade era pequena, que não tinha infraestrutura, não tinha demanda o suficiente. Mas não, foi justamente o contrário que aconteceu. Eles decidiram começar. Imagina que não tinha posts do Instagram para ganhar visibilidade naquela época. Muito menos vídeo no YouTube para aprender como compartilhar o conhecimento. Tinha que ser tudo na marra, botando a mão na massa. E foi o que eles fizeram. Usaram o quintal da própria casa, sem esperar pelo ponto de vendas perfeito ou pelo melhor galpão. Eles entenderam o que tinha que ser feito e fizeram. Essa trava mental é muito comum e não é raro a gente ter uma ideia e pensar: eu não tenho dinheiro, não é o momento, preciso estudar mais. Só que na maioria das vezes, a gente vai empurrando com a barriga e a ideia acaba morrendo. Ou pior, virando uma frustração que vai te acompanhar o resto da vida. Se você está esperando o terreno ser fértil para plantar, vai passar a vida inteira com a semente na mão. E isso vale também para os seus investimentos. Não vale a pena guardar dinheiro agora. São só R$50? Ou ninguém na minha família conseguiu. Não sou eu que vou conseguir. Toma vergonha nessa cara, rapaz. Só dá pra saber se não vai dar certo depois de tentar. É exatamente o que Ryan Holiday fala no livro O Obstáculo é o Caminho. Ele mostra que os maiores feitos da história vieram de gente que olhou para um cenário caótico e disse: é aqui mesmo que eu vou construir. Sabe o que isso te ensina? Que a ação vem antes da condição. Então a primeira coisa que você tem que fazer é calar a boca e começar. Lição 2. Peixe pequeno tem estratégia de peixe pequeno. Na década de 70, a Moura estava com a corda no pescoço, com os concorrentes de São Paulo com mais estrutura, mais dinheiro e dominando o principal mercado, que na época era Recife. Era a mesma coisa que pegar a mercearia do seu João, que fica ali na esquina, e tentar competir com a Magazine Luiza. Não faz sentido nenhum, né? Mas é aí que está o pulo do gato. Eles usaram esse cenário, que era um grande obstáculo, e buscaram uma vantagem nisso tudo. E a solução que eles encontraram foi criar um modelo de negócio que dava um retorno mais rápido. Eles passaram a ser sócios dos próprios distribuidores. Então, enquanto os peixes grandes lutavam pelo preço e escala, a Moura optou por um caminho menos glamuroso, mas com mais margem de acerto. E aqui vem um paralelo com quem quer enriquecer de verdade. Se você sempre olhar para o que você não tem, você nunca vai conseguir focar naquilo que você precisa para ter sucesso. No caso da vida financeira, não adianta você tentar se comparar com o cara que já está investindo faz anos, ou o que tem um salário bem maior que o seu. O que ele faz hoje não vai funcionar para você, porque esse ainda é o seu estágio de peixe pequeno. O seu foco tem que estar onde você consegue ter vantagem de acordo com a sua realidade. Ou seja, onde você pode ser mais eficiente. Se você precisa de aportes maiores, tem que focar em como ganhar mais dinheiro e arranjar uma renda extra. Agora, se o seu foco é sair do sufoco, você vai precisar pensar como um sobrevivente, focado, por exemplo, em juntar a sua reserva de emergência ou os seus primeiros R$10.000. Não tente jogar o jogo dos grandes quando você ainda está aprendendo as regras. Jogue o seu jogo, jogue para sobreviver e só depois jogue para vencer.
Lição 3. Foco, foco e mais foco. Alguns anos depois, já com a empresa estabilizada, contratos com as montadoras e vendas crescendo, a Baterias Moura teve uma outra ideia: expandir. Você pode pensar que esse é o caminho mais comum na vida útil de uma empresa: dar lucro, melhorar suas operações e crescer. Porém, isso tem que ser feito do jeito certo. E não foi isso que aconteceu no caso das empresas de Edson e da Dona Conceição. Eles acabaram criando 12 frentes diferentes. E em pouco tempo, a empresa quase implodiu, levando tudo pro ralo. Sabe o que salvou o negócio? Voltar para a essência, cortar tudo o que era desnecessário e focar 100% em baterias de novo. Mas onde isso se encaixa na sua vida? É simples. Você já deve ter percebido que, comparado a quem não quer crescer na vida, a vida de quem se preocupa com o futuro acaba sendo recheada de tentações. É só receber um aumento que vem aquela coceira na mão para trocar de carro, comprar uma TV maior e morar em uma área da cidade que é bem mais cara e por aí vai. Sempre acaba tendo um convite que parece ser irrecusável e que aparentemente é uma oportunidade, mas na verdade acaba sendo uma cilada. Essas são as distrações e tentações que você encontra no seu dia a dia e que, se você não tomar cuidado, acaba engolindo tudo que você construiu até agora. Mas a verdade é que ninguém é imune a esse tipo de coisa. Uma hora ou outra a gente acaba fazendo uma burrada. E nessas horas que vem a parte mais importante: saber voltar atrás. A Moura só sobreviveu porque teve a cara de pau de assumir que tinha se perdido no meio do caminho. E mais do que isso, teve coragem para voltar ao plano inicial. Imagina, se uma empresa multimilionária entendeu que isso era necessário, nós, com muito menos dinheiro, não devemos fazer a mesma coisa também? Isso não quer dizer que não vai ter consequências e que tudo vai voltar ao normal. Muito pelo contrário. Você vai usar essas consequências como aprendizados para novas decisões, que vão te trazer muito mais resultados lá na frente. É como James Clear escreveu em Hábitos Atômicos: a verdadeira mudança é o resultado de centenas de pequenas decisões, todas na mesma direção. Lição 4. Não é glamour, é consistência. Se você olhar para a história da Moura, você não vê glamour. Era um quintal de uma casa em uma cidade sem água encanada e sem luz, sem nenhuma perspectiva de crescimento. Mas veio uma ideia que surgiu de uma pergunta simples, feita por chefe de manutenção. Você é químico, por que você não produz baterias? Essa pergunta mudou tudo. Mas o que construiu o Império Moura não foi genialidade, não foi sorte. Foi repetição disciplinada de uma decisão certa. Foi o Edson acordando cedo todo dia e fazendo bateria em um lugar onde nem carro tinha direito. Hoje em dia, o glamour das redes sociais deixou a galera cega para a parte chata do processo. A gente só vê a parte boa da vida das pessoas, as empreitadas que deram certo e as viagens e conquistas que elas querem que a gente veja. Mas ninguém posta a parte de trabalhar em silêncio, dizer não pra balada, guardar dinheiro mês após mês sem ver grandes mudanças. Isso é chato, só que é exatamente isso que te enriquece. No mundo financeiro, ninguém fica rico com um pix de sorte ou uma ação milagrosa. Você constrói patrimônio quando gasta menos do que ganha, investe todo mês e repete isso por tempo suficiente até que os juros compostos façam a mágica deles. A fórmula é essa. E ela é tudo menos legal. Mas sabe qual é o segredo? Consistência é o novo glamour. É fazer o simples por tempo suficiente para parecer genial lá na frente. Como diz Morgan Housel no livro A Psicologia Financeira, ganhar dinheiro exige assumir riscos. Ter dinheiro exige humildade. E é essa humildade que faz você continuar o plano, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não tem aplauso, não tem resultado imediato. A fórmula é basicamente essa. E tá tudo bem você achar ela feia. Se tem uma coisa que essa história da Moura ensina, é que você não precisa das condições perfeitas para começar. Você precisa de decisão, de constância e de um plano que resista ao tempo. Edson e Conceição não tinham mercado, não tinham capital, não tinham nem estrada direito. Mas tinha uma coisa que quase ninguém tem: coragem. Coragem de fazer o que parecia ser idiota até dar certo. E hoje, você não precisa abrir uma fábrica de baterias no quintal, mas precisa parar de tratar sua vida financeira como se ela fosse um sonho distante. Você tem que encarar isso como sua missão, como estratégia, casca e foco. Ou você se mexe, ou você vai continuar assistindo histórias de sucesso como se fossem fábulas. E esse foi o vídeo de hoje. Se ele te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo qual foi a maior lição que você tirou dessa história toda. Eu sou o Lucas Adriano e até a próxima.